Oi, tudo bom com você? Meu nome é Vitória Ferreira, seja muito bem-vinda ao meu canal. E o vídeo de hoje é sobre minimalismo. Mais especificamente, o que mudou em mim depois de conhecer o movimento minimalista. Eu acho que é muito importante dizer que para mim minimalismo não é sobre ter menos, é sobre ter o suficiente, ter uma vida com mais propósito. É um movimento que vai contra o consumo exacerbado e que valoriza mais o ser do que o ter. Eu acho que existem diversas formas de entrar no movimento, de fazer parte do movimento, e não necessariamente você precisa fazer a mesma coisa que o outro está fazendo para se considerar minimalista, sabe? Além disso, o minimalismo afeta a sua vida de maneiras diferentes. Porque eu sempre digo que o essencial, as prioridades de cada pessoa, as necessidades de cada pessoa, elas são diferentes. Então o que pode ser supérfluo para mim não é supérfluo para você, e o que é prioridade para mim pode não ser prioridade para você. Então ele vai afetar você de maneiras diferentes, porque como eu disse, não é sobre ter menos, é sobre ter o suficiente, e o suficiente muda de pessoa para pessoa. E principalmente, nenhuma dessas mudanças que eu vou citar, elas estão concluídas. Não é como se eu fosse uma pessoa completamente mudada, sabe? Eu acho que quando você vive em uma sociedade capitalista e que super incentiva o consumo, a gente tem muita dificuldade para largar isso, sabe? Para caminhar no sentido contrário. Então, todas essas mudanças são mudanças em andamento na minha vida. A primeira delas é que eu percebo muito mais a diferença entre querer e precisar. E é muito engraçado porque, falando assim, elas parecem muito diferentes e muito distintas. Mas porque a gente compra com emoção, a gente acha que querer é precisar constantemente. Você precisa de algo quando aquilo que é essencial para você acabou. Você precisa de educação. Você precisa cuidar da sua saúde mental, da sua forma. Na real, quem diz o que você precisa é só você. Mas eu aposto que você não precisa de mais uma blusinha no seu guarda-roupa porque é tendência. E mergulhar no minimalismo me fez entender isso, sabe? Me fez ter mais consciência sobre isso e principalmente entender os meus sentimentos quando diz respeito ao consumo. A segunda mudança é que eu diminuí o meu consumo de carne. Não, eu ainda não me considero vegetariana, porque, enfim, eu não abandonei 100% a carne na minha vida, mas faz, acho que uns 4 meses que eu não como carne vermelha, e eu como carne branca talvez umas 3 ou 4 vezes no meu mês, assim. Se eu for fazer uma média e colocar em porcentagem, vai ser mais ou menos 20 ou 25% das minhas refeições mensais possuem carne. E, na verdade, o consumo de carne do brasileiro sempre me incomodou muito, porque a gente consome muita carne, a gente consome carne no café da manhã, no almoço, no jantar, e se a gente for analisar, a gente não precisa disso, sabe? Apesar da nossa cultura dizer que a gente precisa muito de carne e que a gente precisa de muita proteína, a gente não precisa de verdade. E é um luxo, sabe? Você comer carne toda a refeição é um luxo, principalmente porque carne é um negócio caro. Enfim, quando eu passei a entender e querer entender, né, o que é e como funciona a indústria da carne, como isso afeta no meio ambiente, todo esse luxo me pareceu muito pequeno, sabe? Muito insignificante. E é o que eu sempre digo, sabe? Faça o que você pode fazer. A terceira coisa é que eu compro de forma mais consciente. Em que sentido? Basicamente, hoje em dia eu penso sobre o que aconteceu e como veio parar aquele produto até as minhas mãos ou até aquela loja, sabe? Não é que eu não me importava antes, é que eu nunca tinha pensado sobre o assunto. Eu nunca tinha pensado sobre quem fez aquela peça ou aquele objeto, ou sobre como aquelas pessoas são tratadas, ou com que tipo de tecido, ou existe teste animal. Sabe quando você simplesmente não pensa? Porque é isso, a gente só não pensa, a gente só compra. Eu não vou dizer pra vocês que eu parei completamente de comprar em lugares, enfim, que são mais possíveis de existir um trabalho escravo, por exemplo, ou que eu parei completamente de utilizar produtos que fazem testes em animais, mas eu sinto que cada vez mais eu tô caminhando pra essa mudança, sabe? Cada vez mais eu tô consumindo de lojas que se preocupam com isso, que seguem uma slow fashion, possuem uma produção consciente. E eu conheci muitas lojas legais que estão nesse ritmo. E eu fico muito feliz por isso, de verdade. O simples fato de passar a pensar sobre isso foi muito importante pra mim.
A quarta mudança é que faz 6 meses que eu não pinto as minhas unhas. E é muito engraçado, porque eu não tinha percebido isso até as pessoas começarem a comentar. Tanto vocês no meu Instagram, quanto a minha família. Porque não foi uma decisão consciente. Eu não virei um dia e simplesmente falei, eu nunca mais vou pintar a minha unha. Na verdade, é que com esse caminho, esse movimento de deixar pra trás o que não era necessário, o que não era super importante, eu acabei deixando o ato de pintar as minhas unhas. Porque deixou de ser um prazer pra mim, sabe? Começou a ser uma perda de tempo. E eu sempre vivi nesse looping de deixar a minha unha crescer e me esforçar pra ela ficar grande. E isso sempre se repetia, porque minha unha é muito fraca e eu ainda tenho ansiedade, então eu roo unha. Ou seja, era sempre fica grande, eu roo ou ela quebra. Aí eu me esforço pra ficar grande de novo. Isso tudo era muito cansativo, sabe? E por incrível que pareça, ela nunca esteve tão forte. Eu nunca tinha deixado ela crescer tanto sem ter pintado, sabe? É muito engraçado. Mas é simples, não tem uma grande explicação sobre isso, sabe? É só preguiça, achar que eu posso utilizar este tempo para coisas que são mais importantes para mim e o fato de eu ter vivido num looping na minha vida toda para deixá-las crescer. E bom, é isso. Só isso. E a minha quinta e última mudança é que eu estou tentando dedicar o meu dinheiro a minhas prioridades. Nunca foi uma coisa que me ensinaram, sabe? Eu nunca tive educação financeira na escola. E brasileiro não é um povo que tem educação financeira, sabe? A gente não sabe administrar dinheiro, tanto que a maior parte das pessoas estão endividadas. E eu nunca parei pra pensar, nossa, eu tenho que guardar uma parte de tudo que eu ganho, sabe? E eu acho que isso é um movimento muito geral, assim, muita gente era como eu era, porque nós somos muito imediatistas. Então a gente prefere comprar agora para ser feliz agora e para nos realizar agora, e a gente nunca para pra pensar, e daqui 5 anos, e daqui 10 anos, o que eu quero ter, sabe? Como eu quero viver. Enfim, e eu estou começando a pensar nisso e eu estou tentando me educar financeiramente, e o canal Me Poupe é muito bom para isso, se você também quiser entrar neste movimento de educação financeira. Bom, eu ainda estou caminhando neste processo, neste movimento que é minimalista. Me considero muito iniciante ainda, então eu adoraria que você que também está neste processo comentasse aqui embaixo sobre as suas experiências, sobre como isso está te mudando, sabe? Eu acho que compartilhar também é uma coisa que o minimalismo me ensinou, que é muito importante. E não se esqueça de dar o seu joinha e me seguir lá nas redes sociais pra gente bater um papo sempre. Um enorme beijo! E até o próximo vídeo. Tchau!